Bom dia, sexto ano. Aqui estamos juntos de novo. Hoje nós vamos falar sobre a civilização fenícia, lá nas páginas 107 e 108. Seria bom vocês acompanharem, né, a explicação pelo livro. Vocês vão perceber, enquanto eu estiver explicando, a diferença que essa civilização tinha com as outras. Principalmente quando eu estiver falando sobre as atividades. Atualmente, onde se localiza a região que no passado os fenícios habitaram? Hoje se chama Líbano. Fica localizado ao norte do Estado de Israel. Vocês abrem o livro de vocês, na página 108, que vocês verão o mapa com a localização. Caso vocês não encontrem aqui, vocês pesquisem no mapa mundi, que vocês vão encontrar a civilização da Fenícia. Bom, o povo que habitou nesse local se chamava semita. Eram semitas que habitavam nessa região que hoje é Líbano. As cidades principais, Biblos, Sidon e Tiro. Olhem no mapa, na página 108, circulem essas cidades para vocês irem se localizando. Essas três cidades principais, quer dizer, elas eram responsáveis pelas atividades que eles exerciam, que era o comércio. Então eram centros, eram entrepostos comerciais dos fenícios. Era através dessas cidades que eles faziam as trocas, faziam as vendas dos seus produtos, tá? Bom, vamos falar primeiro sobre o governo. Diferente das outras civilizações, não havia rei, não havia assim um poder centralizado, né? As cidades todas, vamos dizer, numa época de invasão, as cidades se uniam e umas ajudavam as outras. Era uma região pobre, não era uma região como as outras regiões do Egito, da Mesopotâmia, que era rica, né, em produtos minerais, um solo muito fértil. Aqui não era. Aqui era o solo seco, porque era entre montanhas, e não tinha fertilidade. Então, pelo fato de não ter fertilidade, ele se dedicava ao comércio com os povos vizinhos. Por isso que essa civilização fenícia, ela foi considerada uma das grandes civilizações importantes da antiguidade, porque ela favoreceu a economia principalmente. Um recurso que ela tinha, que era muito explorado, era a madeira. Então a madeira eles utilizavam inclusive nas suas atividades, nós vamos ver adiante. Pelo fato dela se localizar próxima ao Mediterrâneo, observem no livro de vocês vão ver que ela se localiza próxima ao Mediterrâneo, favorecia a entrada e a saída das embarcações, esse Mediterrâneo. Então era fácil deles fazerem comércio. Atividades, como eu já acabei de falar, não desenvolviam a agricultura. O que eles plantavam era somente para o dia a dia deles, para a sobrevivência. Não podiam quase plantar muito, né? Eles faziam artesanato com a madeira, esculpiam a madeira, faziam canoas, faziam suas embarcações, vendiam para outros lugares. Então era madeira, que era em grande quantidade na região. E naquela época, não é como hoje, né, que não se pode tirar a madeira assim de qualquer maneira, né? Existem leis. Por quê? Porque hoje
hoje a madeira já está bem escassa, né? As árvores já foram muito cortadas. Na época não, tinha muita madeira e eles exploravam essa madeira. Os fenícios, eles foram considerados os maiores navegadores da antiguidade, tá? Até pelo fato da localização deles. Além dos trabalhos de madeira, eles também faziam trabalhos em vidro. Então, o vidro, faziam também a tecelagem. Tudo isso era dedicado ao comércio, que era o tipo de meio de sobrevivência deles. Na sociedade. A sociedade era formada principalmente por pessoas que exploravam o mar, né? Pessoas que, os armadores, eles exploravam o mar. Depois também vinham os trabalhadores livres. Quem eram os trabalhadores livres? Eram os artesãos, os camponeses e por último, os escravos. Os escravos nunca deixaram de existir, sempre existiram. Vocês estão vendo que nessa divisão de classe que eu não falei em rei, eu não falei em grandes proprietários, eu não como as outras civilizações. Aqui não tinha. Aqui eram só comerciantes, armadores, pessoas que trabalhavam no mar, exploravam os produtos do mar. Para poder fazer comércio com outras regiões, eles tiveram que criar também rotas de comércio. Então eles fizeram estradas para poder levar seus produtos, né? Também para outras pessoas que não fossem por mar, pelo Mediterrâneo. Bom, haviam os entrepostos comerciais nessas cidades aqui, para poder até guardar os seus produtos, para serem vendidos para outros locais. No mapa vocês vão ver uma região chamada Cartago. Essa região ela foi muito utilizada no comércio. Foi uma das mais importantes aqui entre os fenícios. Mas como toda civilização, sempre tinha povos que invadiam, principalmente atraídos pela madeira, né? Atraídos pela madeira e pela situação geográfica da região, várias invasões foram feitas. Entre essas invasões, a gente pode citar os Hicsos, que vocês já estudaram lá no Egito, vocês lembram, quando eu falei que os Hicsos invadiram o Egito, dominaram o novo império. Os egípcios também, tá? Os acádios, foram povos que viviam na região, invadindo a região devido à madeira que ela proporcionava, os produtos que ela tinha. Bom, continuando, a Fenícia, então, ela foi muito importante porque ela propiciou o progresso do comércio marítimo. Tá? Mas, como toda civilização, ela vai ser arrasada. Ela vai perder a sua importância quando ela vai ser invadida por outros povos. Por exemplo, os assírios também invadiram a região. Os assírios, vocês lembram que era um povo extremamente guerreiro, que nós já estudamos. Eles possuíam armas, possuíam equipamentos bem sofisticados e eles invadiram a região. Então, devido a tantas invasões, essa região, ela acabou na época. E aí, quem ficou vivendo na região foram esses povos, os assírios, os egípcios, explorando todo o território. Tá? Bom, religião. Eles eram politeístas, né? Tinham suas crenças igual aos outros, acreditavam em vários deuses. E principalmente eles faziam cultos aos deuses relacionados com a natureza. Porque para exercer as suas atividades de navegação, comércio, né?
eles recorriam aos deuses Baal, Melcarte e Shamash. Eles consultavam esses deuses para poder fazer suas viagens marítimas, para poder levar seus produtos. Então, esses deuses eram conquistados. Além dessas atividades de artesanato, com a madeira que eu falei, né, da construção de barcos que eles faziam para vender, dos trabalhos com vidro, eles também estudaram a astronomia e a matemática. Tanto é que eles criaram um calendário. Um alfabeto. O alfabeto fenício, ele foi considerado um alfabeto modelo para os outros que vieram depois. Por exemplo, o nosso alfabeto, ele tem um pouco do alfabeto fenício. Só que a gente só foi aperfeiçoado. Por exemplo, os romanos adotaram o alfabeto dos fenícios, mas aperfeiçoaram mais. Então, nós herdamos dos romanos, da língua latina, o alfabeto. Então, mas o primeiro foi um deles. Porque, na verdade, o que existia antes, vocês lembram da escrita hieroglífica dos egípcios, né? Os mesopotâmios também tinham uma escrita mais reduzida. A deles foi um alfabeto com 22 letras. Da onde nós tiramos as nossas letras. Né? Foi o primeiro sistema de escrita simples. Bom, chegamos ao fim. É uma civilização que a gente não tem muito a falar dela, né? Só recapitulando que os fenícios foram considerados os maiores navegadores da antiguidade, uma região que se dedicou muito à extração de madeira, artesanato feito com a madeira, faziam comércio com as cidades principais, Bíblios e Tiro, e eram politeístas, né? Tinham vários deuses, adoravam vários deuses e consultavam os deuses para as suas atividades. Então, é isso aí, atividade de casa. Vocês vão responder, anotem por favor, responder atividades da página 139. É um texto que tem nessa página, vocês vão ler com atenção, vão copiar as perguntas e vão responder. Leitura e interpretação do texto. Copiar e responder no caderno. Bom?